Ele é chamado de Sala do Trono, Biblioteca e várias outras coisas que não podemos repetir. Mas qualquer que seja o nome, não podemos viver sem ele. Da banheira, ao vaso e à pasta de dente, tudo que você sempre quis saber sobre o cômodo mais usado e menos discutido da sua casa. Hoje, em Maravilhas Modernas, tecnologia sanitária. Maravilhas Modernas. Dizem que o lar de um homem é seu castelo. E que no centro deste castelo há um santuário de azulejo e porcelana. Nós o visitamos quando a natureza chama para nos lavar e quando queremos sossego. O componente central de muitos banheiros é a banheira. E há mais de 100 anos ela é feita basicamente da mesma forma. Na fábrica Kohler, no Wisconsin, milhares de banheiras são criadas por dia. Os ingredientes básicos são aço e esmalte. A banheira começa em um tonel de metal derretido. O aço líquido é derramado em moldes de barro e resfriado. Quando o molde é removido, o aço é polido à mão e aquecido a 920 graus. Enquanto está incandescente, camadas de esmalte em pó, essencialmente vidro moído, são aplicadas sobre as partes visíveis da banheira. O calor faz com que o vidro derreta e envolva o metal. O resultado é uma peça brilhante. Basta adicionar água e você já pode relaxar. Mas antes que houvesse banheiras ou água encanada, as coisas eram diferentes. Os humanos primitivos buscavam rios e lagos para se limpar. Mas quando os caçadores e coletores começaram a montar cidades, tiveram que criar formas de levar a água até eles. Tudo começou no Vale do Indo, onde hoje é o Paquistão. Em 2500 a.C., um antigo povo da Índia, os arápicos, criaram o antepassado do banheiro moderno. The Harappans were famous for their organization of their houses. They were the first really to lay out cities, and in those cities to take into account waste management. Todas as casas possuíam uma cabine de banho equipada com ralos, onde os habitantes podiam se lavar com baldes de água. No entanto, não havia um sistema eficiente de distribuição. A água era coletada em poços e carregada até os lares. That water was used for the baths and for flushing their toilets, and it would all drain into a central sewer system, and that sewer system would in turn take the water and dump it into the nearby river. Mas o conceito de água corrente foi idealizado pelos gregos. Enterrados sob as cidades, havia um sistema de tubos de terracota ligado a fontes e rios locais. The Greeks developed the building of aqueducts to bring fresh water into their cities, both to fountain houses where people could go and get drinking water, and especially to the gymnasium, so that you'd have running water for the bathing after exercise. No banho grego não havia duas coisas que consideramos normais: água quente e sabão. What they would do is they would take a hooked metal implement called a strigil and scrape either themselves or a friend or more likely a slave, scrape all the caked dirt off and then wash. Os romanos continuaram o trabalho dos gregos, instalando um sistema de aqueduto subterrâneo. Ele tinha mais de 300 quilômetros. A água fluía de longínquos riachos nas montanhas até Roma. Hoje, tudo que resta do aqueduto são ruínas das pontes que sustentavam os trechos de superfície. As the Romans became more familiar with Greek culture in the late 3rd and 2nd centuries BC, they picked up from the Greeks the idea of public baths. A abundância de água que fluía pelos aquedutos permitiu que os engenheiros romanos construíssem as maiores casas de banho que o mundo já conhecera. The baths were so large, it's hard for us to conceive of them. They could handle 2,500 men or women in the women's bath in a single day, and you would go for the entire day.
A água das piscinas de banho era quente. Logo abaixo delas, havia fornalhas enormes queimando madeira e carvão. As chamas que aqueciam o piso de pedra transformavam os salões em verdadeiras saunas. Bathing did become an almost universal phenomenon throughout the empire, thanks to the building of bathing facilities in virtually every Roman town. Mas quando o Império finalmente caiu, a tecnologia dos banhos não sobreviveu. Sem os aquedutos romanos, a água fresca teria novamente que ser coletada em poços. Por isso, o banho permaneceu em desuso por mais de 10 séculos. What people don't appreciate today is during long periods, during the Middle Ages, even into the Renaissance, people would bathe maybe once a year, and that was considered all that was necessary. No século XVIII, o banho começou a voltar à moda na Europa. Sofisticadas banheiras de cobre faziam sucesso, algumas no formato de botas gigantes. Benjamin Franklin chamou a atenção dos Estados Unidos quando trouxe uma delas da França. As primeiras versões do primo da banheira, o chuveiro, começaram a aparecer no século XIX. A água fluía de um tanque elevado até a ducha pelo tempo que o suprimento durasse. A tecnologia sanitária não poderia evoluir sem sistemas de distribuição de água capazes de atender as cidades inteiras. Em 1842, Nova York abriu o caminho. Os engenheiros se aproveitaram de uma lei fundamental da natureza: a água escorre para baixo. O sistema de água da sua cidade segue o mesmo princípio. A água é bombeada a torres gigantes que são ligadas à tubulação subterrânea. Como a torre é mais alta do que o destino final da água, a gravidade mantém a pressão e a força até sua torneira. Depois de utilizada, a água é novamente empurrada pela gravidade através de canos apontados para baixo. Durante o século XIX, muitas cidades seguiram o exemplo de Nova York. A água chegava aos banheiros como mágica. Infelizmente, ela era fria. Alguns fabricantes de banheiras tentaram solucionar o problema com modelos que podiam machucar seus clientes. They were heated in a terrifying way. Particularly the General Gordon gas bath, which was a flame, a naked flame beneath the tin bath that scorched the bottom off your behind. Em 1889, o inventor de Pittsburgh, Edwin Rudd, criou uma alternativa mais prática, o aquecedor de água central. Ele usava espirais de cobre sobre uma pequena fornalha a gás. A água que passava pelos espirais era aquecida rapidamente. Depois que deixava o aquecedor, a água quente era distribuída às pias, banheiras e chuveiros. It made it very convenient, certainly, to have warm bath, which was obviously more pleasant than a cold or tepid bath, and the ability to drain the water away without the use of servants also made it more accessible to everybody. Ao longo do século XX, os engenheiros desenvolveram o desenho moderno, no qual a água é aquecida em um tambor de aço. Modelos mais novos foram equipados com sistemas de segurança, como plugs de metal que se derretiam, liberando a água caso a temperatura subisse demais. Às vezes, eles não funcionavam. E a água superaquecida explodia, podendo ferir ou matar as pessoas. A Watts Regulator Company resolveu o problema nos anos 30. Seus engenheiros criaram uma válvula automática de temperatura e pressão, permitindo que o ar aquecido fosse liberado antes de atingir o ponto crítico. Durante o século XX, o banheiro americano continuou evoluindo. A princípio, ele era incrivelmente pequeno. Nos anos 50, os arquitetos começaram a projetar espaços maiores e mais confortáveis, mas quase sempre forçando a família a compartilhar o mesmo banheiro. Tudo mudaria com a criação do banheiro integrado nos anos 70. Bathrooms began to be bigger and walls came down. It was very typical to see a big whirlpool tub right in the middle of a master bedroom. It was an experience. It was the sort of the experience generation when more was more.
O tamanho das novas banheiras, para não mencionar o peso da água, exigiu novas técnicas de fabricação. As banheiras tradicionais de aço e esmalte saíram de moda e o plástico ocupou seu lugar. Para fazer uma banheira Vicryl da Kohler, um bloco de material plástico chamado alu é colocado dentro do molde invertido de uma banheira finalizada. Quando o molde é fechado, a pressão molda a matéria-prima. Depois de removida do molde, a peça é limpa e equipada com jatos d'água. The daily cleanliness is no longer a question. It's something that has become accessible to everyone. But it's just how much pampering can you pack into that room is the true measure of luxury in today's bathrooms. Mas relaxar não é a única coisa que fazemos no banheiro. A seguir, conheceremos melhor o deus de porcelana. Esta maravilha de porcelana é o núcleo de todo o banheiro. Diariamente, a população norte-americana dá a descarga em 26 bilhões de litros d'água. A maioria de nós nunca pensa no vaso sanitário até que alguma coisa dê errado. Mas os japoneses o estão transformando em uma obra de arte. Their #1 toilet manufacturer, Toto, has come out with several different designs, basically incorporating the bidet in with the toilet. So that as you're going to the bathroom, you can push one button and an arm swings out and shoots water up on your rump. You push another button and it'll shoot hot air to dry off your bottom. And they also have heat warming seats. It can be a problem, though, if you sit down and you push the wrong button at the wrong time. Para a maior parte dos americanos, o modelo básico ainda é o padrão. E por mais comum que seja, o vaso sanitário é uma invenção incrivelmente bem-sucedida. É durável, não exige energia elétrica e raramente quebra. Cada vaso começa como uma mistura de barro líquido chamada slip. O slip é derramado em moldes e endurecido. Depois de removido do molde, a superfície de cerâmica do vaso deve ser alisada à mão. Qualquer imperfeição seria visível no produto final. Em seguida, braços robóticos pintam a peça com tinta esmalte e ela é cozida por 36 horas em um enorme forno industrial. Quando o vaso é retirado do forno, ele exibe o brilho familiar da porcelana. Mas antes do vaso sanitário, o saneamento do banheiro era primitivo. Enquanto os arápicos e minuanos empregavam formas rudimentares de encanamento para se livrar dos resíduos, o saneamento em todo o mundo antigo consistia em potes de barro. I don't know if the Greeks invented the chamber pot, but they certainly used it. There are numerous attestations to it. Wealthy men would even have a slave who was called the Lazanophoros, the chamber pot carrier, whose job it was to come in and remove the chamber pot and clean it out. Os romanos eliminaram o carregador de urinol com a criação das latrinas públicas, que eram basicamente buracos esculpidos em bancos de pedra. You sit down over one of the holes, and under the hole is a trench with water running through it. And so whatever you deposit into the hole falls into the running water and gets swept away immediately. E os romanos criaram outra inovação que sobreviveu ao tempo, o banheiro pago. The latrines were initially provided free of charge, but the Emperor Vespasian began to raise funds from the use of latrines. And his son is said to have protested and said, "Surely, Father, that's not proper to get money from such a dingy business." And Vespasian held out a coin to him and said, "Money doesn't stink." Mas o dinheiro das latrinas não salvou o Império Romano, e com sua queda, a tecnologia retrocedeu em séculos. The only thing that you had indoors for the next, really, 1,000 years was the chamber pot, which was really something of a horror story. It was a convenience in one way when you needed to go in the middle of the night. But then who emptied it in the morning? Alguns não esperavam pela manhã.
At nighttime was the time when people would dump the contents of this chamber pot outside their windows into the streets below. And the idea that a man walks on the left side of the female dates back to this time. It was polite for him to get hit by the contents of the chamber pot and to spare the woman. Muitos levavam o urinol em viagens. Os potes também podiam ser alugados para festas ou até no meio da rua. Another rather intriguing figure of medieval sanitary history is the human lavatory, who was a man who'd go along with a great black cloak down the streets, holding a stool and a chamber pot in each hand. And when you paid him a penny, he'd put the stool down with the chamber pot on it. You would sit on it, and whilst you're relieving yourself of your troubles, he would surround you with his black cloak. And then you'd get up and go on your way. No século XVI, a tecnologia da descarga fez sua estreia na Inglaterra. The first nearly modern toilet was made for Queen Elizabeth I in 1596. It was made by her godson, Sir John Harrington. He made it to get back in her good graces because she had banished him from court for using foul language. He came up with a really clever device. It had a tank at the top, it had a valve you opened to let water down, and there was a trap door that you could close after you used the toilet. Mas o vaso de Harrington tinha uma grande falha de projeto. O tubo sob a privada era vertical. Por isso, o mau cheiro subia com facilidade. The Queen complained that fumes came up from the cesspool, but it was a problem that her godson was never able to solve. What he did foolishly is he wrote a book on what he called her privy imperfection, her toilet, revealing not only how the toilet worked, but some personal secrets about the Queen, which incurred her ire, and she banished him from court again. Depois que o vaso de Harrington foi rejeitado pela rainha, a tecnologia sanitária permaneceu inexistente. You realize how bad the situation was if you look at the Palace of Versailles. A fortune was spent in constructing it. It had these wonderful hall of mirrors, elaborate chandeliers, and you might have 1,000 people being entertained, eating and drinking copiously, but where did they go to the bathroom? There was not a single bathroom in the entire elaborate palace. And the answer is they went in the stairwells. And one of the reasons the French applied so much perfume during that period was to overcome all of the indoor odors from people relieving themselves. Fora de Versalhes, as pessoas se aliviavam em fossas internas. Eram apenas bancos ou assentos sobre buracos forrados com madeira, pedra ou tijolos. O principal problema, além do cheiro, era a necessidade de pagar trabalhadores noturnos para limpá-las. No século XVIII, os colonizadores americanos modificaram a fossa, levando-a para o lado de fora e construindo uma cabana ao seu redor. Era o surgimento da casinha. They would place the outhouses far enough from the house where there would not be problems with smell or with seeping into the water supply of the house. Em 1775, com os Estados Unidos mergulhados na Guerra de Independência, a Inglaterra também passava por uma revolução, desta vez na tecnologia sanitária. O relojoeiro britânico Alexander Cummins criou um vaso sanitário diferente. O tubo sob o vaso de Cummins fazia uma curva para trás, dobrando-se em forma de U. Isso permitia que a água se acumulasse no cano, cortando o mau cheiro. It actually is the modern toilet because we still have that water separating us from the cesspool today. Ao longo dos 100 anos seguintes, diversos inventores aprimoraram o desenho de Cummins. A principal inovação foi um sistema de sifonamento da água para forçar a saída dos dejetos com muito mais eficiência. É algo que usamos até hoje. Depois que a alavanca da descarga é acionada, uma válvula no interior do tanque é aberta. A água é despejada rapidamente dentro do vaso através de uma série de buracos inclinados ao redor do aro. O turbilhão de água desce pelo cano e passa pela curva em forma de U, criando um efeito de sifão que suga a água do vaso. O homem creditado pela invenção desta maravilha provavelmente teve pouco a ver com ela. Thomas Crapper.
No entanto, este magnata da era vitoriana merece seu lugar na história do vaso sanitário, no mínimo, por vender muitos deles. During World War I, when American soldiers were stationed over in Britain, they would come across a lot of these toilets, and they started the euphemism of, I'm going to the crapper, and they based it on what they saw on the toilets, which said Thomas Crapper and Company. Enquanto Crapper tornava-se famoso, dois irmãos empreendedores estavam ocupados inventando o acessório mais essencial do banheiro. A seguir, tudo o que você já quis saber sobre o papel higiênico, mas tinha medo de perguntar. A cada ano, a tecnologia sanitária se concentra mais em aumentar nosso conforto e conveniência. Mas, no início dos anos 90, os fabricantes de vasos adotaram uma nova prioridade: o meio ambiente. Os engenheiros tinham que obedecer a novas leis de conservação de água. Até então, o vaso sanitário médio utilizava 13 litros de água por descarga. Era preciso inventar modelos que utilizassem apenas 6. Foram desenvolvidos canais de água aprimorados para aumentar a velocidade da água. A American Standard fabrica um vaso tão poderoso que é capaz de eliminar 11 bolas de golfe em uma única descarga. Como este teste em vídeo demonstra, nem todos os vasos modernos são capazes de fazer isso. Mas a American Standard estabeleceu um novo padrão em economia de água. Obviamente, o item mais eliminado não são bolas de golfe, e sim o papel higiênico, que, como você pode imaginar, tem uma longa história. Embora os chineses tenham inventado o papel no século II, levaram mais de 1.200 anos para começar a usá-lo no banheiro. Isso finalmente aconteceu em 1391, mas o papel era de uso exclusivo dos imperadores. O que faziam os plebeus? People generally used their hands, and currently in many countries around the world where paper is a premium, people continue to use their left hand. That is why when you travel to parts of the Middle East, Southeast Asia, and Asia, you won't find any left-handed people. Everyone there is right-handed because the left hand is considered unclean. Na Europa medieval, os plebeus usavam feno, grama e folhas para se limpar. Nos Estados Unidos, milhões utilizavam sabugo de milho. Eles amaciavam o sabugo mergulhando-o em água. The corn cobs were generally given to the pigs to eat, and then when the pigs were finished with them and there was just the cob left, they would take those and use them to wipe themselves. So there was very little waste. Quando jornais e catálogos publicados em massa tornaram-se comuns no século XIX, os americanos finalmente disseram adeus ao sabugo de milho. People would take the catalog, hang it in their outhouses, and they would read from it while they were doing their business. And at the finish of the business, they would tear off a piece and use it to wipe themselves. Mas as coisas mudaram nos anos 20. Unfortunately, Sears started using glossy print paper. The absorbing benefits of the catalog kind of lost it. So you didn't see so many people using the Sears catalog as toilet paper from then on. Mas, nessa época, os consumidores já tinham outra opção: o papel higiênico. A ideia de vender papel para este propósito existia desde a Guerra Civil. There was a man named Joseph Gayetti. He was a New Yorker and he had a paper business in New Jersey. He was the first person who actually took paper, cut it into sheets, into small sheets, and sold it through drugstores as therapeutic paper. Mas foi um fracasso. The people who bought them thought the paper was too nice and ended up using it as stationery, writing on it, and still using their catalog. Em 1879, os empreendedores Irving e Clarence Scott começaram a vender papel higiênico em rolos. Ele era feito de lenços de papel comprados de outros fabricantes que eles recortavam, enrolavam e reembalavam. Embora algumas melhorias tenham sido feitas, o papel higiênico atual ainda é fabricado da mesma maneira. Como todo papel, sua matéria-prima são as árvores.
Elas são derrubadas e processadas em fábricas, onde as lascas de madeira são moídas e misturadas com produtos químicos e água. O resultado tem a consistência de mingau de aveia. Então, a polpa de madeira é inserida na máquina Ford-Reiner. If you can take 5 trailer trucks and put them in a bundle, that's how big the machines are. Na Ford-Reiner, a polpa é esticada sobre grandes telas e secada por aquecedores. Quando uma área do papel está seca, é passada para frente e mais polpa é adicionada às telas. Desta forma, um rolo contínuo de papel é produzido. Estes rolos, chamados de matrizes, são enormes. Na fábrica Angelsoft, cada um tem 4 metros de comprimento, 2 de altura e pesa quase 3 toneladas. O papel do rolo matriz é colocado em outra máquina, onde é passado para tubos individuais de papelão de 4 metros. Ao longo do caminho, o papel é carimbado a intervalos regulares por uma lâmina serrilhada, criando os picotes. Os longos rolos de papel higiênico, chamados de toras, são removidos e cortados em tamanho normal por uma serra de precisão. Actually runs at such a high speed and is so sharp that it actually slices through the rolls without mashing or crushing the cores of the rolls. O papel higiênico atual é muito mais macio do que o criado pelos irmãos Scott. Os fabricantes modernos utilizam produtos químicos para dissolver as fibras de madeira na mistura da polpa. O processo foi inventado nos anos 40 pela companhia Northern Tissue, hoje Quilted Northern. Seus anúncios se referiam ao produto como sem farpas. As fábricas modernas produzem até 5 milhões de rolos de papel higiênico por dia. Ainda bem, pois os americanos usam 26 bilhões de rolos por ano, e este número não para de crescer. Enquanto o papel higiênico levou apenas alguns anos para se popularizar, outra novidade, a escova de dentes, precisou de vários séculos. A seguir, a evolução da higiene bucal. Além do uso do vaso sanitário, o segundo ato mais comum realizado nos banheiros americanos envolve o cuidado diário com a saúde bucal. Hoje, há uma variedade incrível de escolhas. Escovas motorizadas e manuais, vários cremes dentais e antissépticos de diversas cores e sabores. Mas o primeiro instrumento para se limpar os dentes não era uma escova, e sim um graveto usado pelos egípcios em 3000 a.C. They actually had a special tree where they break off branches, and these branches frayed very easily, and they were called chew sticks. You would fray the end, chew on it, and then you'd use the frayed end to clean your teeth. O palito de mascar e seu primo menor, o palito de dente, foram as principais ferramentas da higiene bucal por mais de 45 séculos. Mas, em 1498, a primeira escova de dentes da história apareceu na China. We don't know if they first used bone as a handle or a bamboo handle, but we do know that the bristles were boar hair inserted into a straight handle at 90 degrees and would have looked much like brushes do today. As cerdas vinham dos porcos selvagens da Sibéria. O clima frio dava à sua pelagem a espessura adequada. Here you have your basic bone-handled toothbrush. The boar's hair bristles have been inset, and they have also been cut on a curve to adapt them to the teeth. You can see there are a lot of bristles in this brush, much larger than a brush today. E as escovas de cabo inclinado não são nada novas. No século XIX, os cabos feitos com osso de boi eram esculpidos em diversas formas e tamanhos. This is a strip of bone that's been cut. This will serve as a toothbrush handle blank. The basic shape is carved from the bone to get your toothbrush shape. That basic shape is further refined, and this is polished. And at this point, the holes are drilled in the head of the brush, and then the boar's hair is inserted into the holes and secured with usually copper wire, and then the boar hair is trimmed to the desired length for the brush. And you have a completed boar hair bone-handled toothbrush. Dada a fabricação trabalhosa, as primeiras escovas eram muito caras. Por isso, costumavam ser compartilhadas. Family may have had one, if they had any at all.
No início do século XX, com o advento do plástico, o osso dos cabos foi substituído por celuloide, mas o pelo de javali permaneceu. Animal bristles remained the standard up until 1938, when the DuPont Chemical Company introduced the first nylon toothbrush, nylon bristles. And the benefit was it did not hold bacteria and it did not pull out of the brush. The DuPont company actually invented nylon in 1938 for use in toothbrush bristles, but it didn't become widely accepted until you get into World War II, and the supply of boar hair is virtually cut off from the United States. So they had to have something to replace that, and this something was DuPont's nylon. A primeira escova de dente feita com as cerdas sintéticas da DuPont chamava-se Dr. West's Miracle Tooth. Outras surgiram. Um anúncio típico dos anos 40 apresentava javalis agradecidos. As cerdas de nylon atuais são produzidas da mesma forma que nos anos 40. Primeiro, máquinas ultravelozes inserem as cerdas nos cabos de plástico. You heat the handle, create the hole, insert the tufts into the handle. That cools down, the head solidifies around the tufts. You trim them, and then they are polished so that the ends are not rough but are smooth, rounded edges. Outra revolução da tecnologia dentária surgiu nos anos 60 com as primeiras escovas elétricas. Brush your teeth with 3,600 up and down brush strokes a minute. Desde então surgiram escovas mais poderosas, baratas e menores. That's where the industry's headed. The smaller, disposable, battery-powered electric toothbrushes. Although I don't think handheld manual toothbrushes will ever, at least in my lifetime, will ever disappear. Mas, no que diz respeito à higiene bucal, as escovas são apenas metade da história. Também há a pasta de dente, que como palito de mascar data da época dos egípcios. They made a toothpaste using a ground pumice stone like volcanic ash, and they would mix it with a wine vinegar, something acidic, to actually clean the teeth, and it worked very, very well. Os primeiros produtos modernos para limpeza bucal eram pós. Os usuários criavam sua própria espuma. You pour it out in your hand, get your brush wet, dip your brush in your hand and start brushing your teeth. Os cremes dentais surgiram na era vitoriana. Eram muito práticos, pois já vinham misturados com água. As primeiras pastas de dente eram itens sofisticados, vendidos em potes de porcelana. Em 1892, um dentista de Connecticut chamado Washington Sheffield tornou-se o primeiro a vender pasta de dente em tubos. Sheffield teve a ideia ao visitar uma loja de arte e ver os tubos de tinta a óleo. A Colgate seguiu seu exemplo em 1896 e, em meados do século XX, tirou Sheffield do mercado. Mas a inovação de Sheffield sobreviveu. That company is still in existence today. They no longer make toothpaste, but they make any kind of tube you could possibly think of. Com o uso dos tubos, os fabricantes de creme dental tiveram que desenvolver máquinas para preenchê-los. Na época, como hoje, a pasta é injetada no tubo. Então, a parte de baixo é dobrada e selada com calor. O consumidor moderno utiliza pasta ou gel, ou, em alguns casos, os dois. Mas como elas fazem a pasta sair em listras? Bem, ela é embalada dessa forma graças ao bico injetor dividido, que permite a aplicação de até 10 faixas diferentes de creme dental. Basta você apertar o tubo e voilá, pasta de dente em listras. Hoje a ênfase não é apenas em limpar os dentes, mas em branqueá-los. Pastas especiais e enxágues foram criados para este propósito. Mas o primeiro alvejante dental foi desenvolvido no período romano e você nem imagina do que era feito. Tullus, the Roman poet, makes fun of a Roman rival of his, and he alleged that this man's particular region of Spain, it was the practice to clean one's teeth by swishing one's mouth out with early morning urine. And he pokes fun at the man for this and says, I'm surprised that you go around smiling, because don't you understand that everyone realizes the whiter your teeth are, the more urine you've been drinking.
Mas os romanos não estavam sozinhos. 16 séculos depois, Pierre Fauchard, o pai da odontologia moderna, também defendeu a urina. He, through experimentation, had realized that urine had something in it that was beneficial to the teeth and health of the gums. The mysterious chemical was ammonia. Now, if you've ever not cleaned your cat litter box, you know how pungent the smell of ammonia can be, and it is the ammonia molecule in the uric acid that actually whitens teeth. And up until modern times, ammonia was used in all kinds of whitening and toothpaste products. Durante a Idade Média, as pessoas começaram a clarear os dentes. The typical thing is you went to your local barber and he applied a paste which was largely bleach. It definitely whitened your teeth, but it ate the enamel off. Com o tempo, os dentes apodreciam. You have many rulers in Europe who early in their reign had very white teeth from all the bleaching, but as their reign progressed, they were in constant agony, almost demented from the pain, because there were no dentists to speak of. There was no one to take care of tooth decay. You either got someone to knock your tooth out or to pull it out with a string. Nos séculos seguintes, alvejantes mais leves foram desenvolvidos. Nos anos 90, os próprios dentistas começaram a clarear dentes. Hoje, a tecnologia de branqueamento inclui kits caseiros. Os White Strips da Crest, que são tiras de plástico cobertas com um alvejante leve, foram lançados em 2001. Por falar em lançamento, você já se perguntou como os astronautas vão ao banheiro? A seguir, iremos até onde nenhum homem jamais foi. Hoje, a tecnologia sanitária está tão avançada que pode parecer ficção científica. A Moen Company desenvolveu chuveiros computadorizados com um número incrível de jatos. No Japão, a Todo criou banheiras que funcionam como saunas. E também hidromassagens autolimpantes. Uma empresa da Califórnia foi um passo além, fabricando um banheiro inteiro autolimpante. Mas para conhecer o verdadeiro futuro da tecnologia sanitária, basta olhar para os céus. 3, 2, 1, 0 and liftoff. A tecnologia sanitária e espacial evoluiu muito desde o primeiro voo, quando os cientistas pensaram em tudo, com exceção do que fazer caso o astronauta ficasse apertado. That was something that they didn't even account for in their design. And when Alan Shepard first went up in the space capsule, it was a short trip, but he had to go to the bathroom on launch. And rather than delay the launch, all of the engineers came together, thought about what it would do, and told him just to go in his pants. So he made the trip through space in wet pants, but survived. And after that, they started thinking about waste management. A primeira solução oficial criada pela NASA para as missões Mercury, Gemini e Apollo não era muito sofisticada. Os astronautas recebiam sacos plásticos. There was a bag for urination and there was a bag for defecation. And I would coin them the pee and poo pouches of the space world. Os engenheiros logo perceberam que os sacos não eram uma solução permanente. Eles vazavam e este não era o maior problema. Body waste in space actually tend to stick with you. And that's why I kind of use a friendly term of sticky. But you have to overcome that force. Quando o ônibus espacial estava sendo projetado, os engenheiros da NASA sabiam que era preciso criar um banheiro funcional. Tinham que levar em conta não apenas o ambiente do espaço, mas também a anatomia humana. O banheiro que inventaram tinha duas partes, um assento para resíduos sólidos e um urinol para cuidar dos líquidos. Ambos utilizam sucção para remover os resíduos. We call it air entrainment. Basically, you're sitting on the inlet to a fan. If you ever can kind of conceive of this, of taking your vacuum cleaner at home and kind of sitting on it. Calibrar o nível exato de sucção foi difícil, especialmente para o urinol. We have an airflow that is gentle enough to remove the liquid from your body and pull it down the tube without getting back in the cabin, because obviously
you'd not want to have the little yellow raindrops floating to the cabin. Por motivos de higiene, cada astronauta recebe seu próprio funil. We do have a female funnel, and this will now fit the proper geometry, or basically you can even stand up for your rights in space. The ladies can. O ar usado pelos ventiladores do banheiro também é reciclado. Physically, it has to go through a downstream fan, and then goes through an odor bacteria filter, and voila, comes back into the cabin, and you got nice fresh air again. Hopefully. A gravidade zero também significa que os astronautas precisam de algo para se ancorar ao vaso. Os projetistas resolveram este problema com barras na altura das coxas. E embora os astronautas utilizem papel higiênico, precisam ser econômicos. Wipe yourself, put some of the crucial wipes in the bowl, and then you would put the extra wipes in another little receptacle and put in the trash later on. Sempre que uma nave aterrissa, o banheiro está cheio e precisa ser limpo. Como este procedimento não seria possível em ambientes fixos, como a estação espacial, a NASA encomendou a próxima geração de superbanheiros. Este modelo utiliza sacos individuais sob o assento. Os sacos são feitos de um plástico revestido em teflon que permite a passagem de ar, mas não de líquidos e sólidos. I will now insert a bag, but you can see the airflow pulls the bag down and deploys it, and we set it right there. Okay, now you'll put the seat down and you're ready to use it. So you float over to it. Again, you grab the thigh bars and hold yourself down. Otherwise, you may have a premature liftoff from the seat. You want to make sure you stay right here while you're doing your thing. Quando o astronauta termina, ele cobre o saco com uma tampa especial. What you do now is you put it back into the compaction mode, push the compaction button, and there's a piston here that'll squeeze the bag down into little people patties at the bottom of the container. And being a good neighbor, you come over and put a fresh bag in for the next use. Okay, you put the seat down, and also remember guys, put the lid down. Quando o recipiente está cheio, um tripulante de sorte é encarregado de removê-lo e transferi-lo para o depósito de resíduos da estação. Os carregamentos podem ser levados de volta à Terra como o resto do lixo. Por enquanto, o banheiro dos ônibus espaciais ainda funciona do jeito antigo, fornecendo aos astronautas pelo menos um dos confortos do lar. Mas fora da nave, a história é outra. Os astronautas chegam a passar até 8 horas do lado de fora sem pausas para ir ao banheiro. Como eles resolvem este problema? Right now, all the men and the women both wear diapers. Diapers in space actually work better than on the ground. Because in space, really nothing drips. Because there's no gravity. Os engenheiros também tiveram que pensar nas outras questões de higiene. Como não há gravidade, seria impossível utilizar um chuveiro. Por isso, desenvolveram sabonetes e shampoos que são removidos com toalha, ao invés de enxaguados. Para cada dia em órbita, o astronauta recebe 2 panos úmidos e uma toalha para uso pessoal. E como cuspir no espaço seria problemático, tiveram que inventar cremes dentais que podem ser engolidos. A vida no espaço exige a colaboração de todos. There's no janitor there to physically clean the bathroom for you. So I like to tell young kids, go home tonight and do some early astronaut training. Help your mom and dad clean the bathroom at home, because someday you may be doing it yourself. Em 200 anos, a tecnologia sanitária evoluiu de buracos na Terra a banheiros computadorizados que orbitam a 300 quilômetros de altura. E se algum dia os seres humanos atingirem galáxias distantes, essa tecnologia certamente viajará conosco.